Olá, Davi, meu nome é Jacob Moura, você tá no Futurando. Ó, deixa eu só falar um negócio pra vocês. Tem um problema que a gente precisa resolver aqui, na verdade que eu tô tentando resolver já há algum tempo, que é com relação ao tratamento de erro dos from JSON da vida. Muitas pessoas reclamam, e com razão eu sou uma delas, que às vezes você faz o app e tal, e aí vem o back-end, muda uma string e caga tudo. Aí como é que a gente resolve isso? Com tratamento de erro, né? Porque aí você pelo menos prova que quem cagou o projeto não foi você, foi o cara lá do back-end. Né? Aqui para dar um exemplo de como a gente faz, ó, geralmente após criar os construtores, vou botar aqui nomeado aqui ele só porque é uma boa prática a gente trabalhar sempre nomeado. Normalmente a gente cria aqui um from JSON, né? Eu vou criar com um packagezinho, mas eu vou criar só o from map, né? Talvez é melhor aqui, ó. Pronto. Daí, isso aqui resolve um problema de conversão, mas ele não resolve o problema principal, que é o do tratamento de erro. Você vai ter que vir aqui realmente e fazer a validação e os testes de cada uma dessa validação, né? Por exemplo, aqui eu tenho que verificar se contém aqui name. E aí, se não contém, aí eu lanço um erro, né? Dizendo aqui, ó, não contém aqui name. E por aí vai. Eu também tenho que, depois que eu fizer isso com todos, né? Também eu tenho que verificar se esse dado aqui, ele de fato, ele é uma string. E aí eu teria que tratar, né? Que name não é uma string. Então, beleza, aí eu faço isso com todos os meus tipos. Cara, vai ficar um from map enorme. Então, não é o from map que geralmente a galera ensina, mas no mundo real você tem que fazer esse tratamento de erros para verificar exatamente o que está acontecendo. Então, eu pensei assim, vamos facilitar essa parte aqui, nesses tratamentos, e nessa tentativa de facilitar, a gente acabou criando uma ferramenta para ajudar bastante isso aí, que é o JSON Adapter, né, que é o JSON da vida, né. Você tem um carinha desse aqui, por exemplo, que eu vou mostrar para vocês, ó. Eu vou colocar um cara melhor aqui. E aí o uso dele é o seguinte, ó. A gente tem a string, na verdade o JSON aqui, ó, com os dados, e como é que a gente faz esse JSON que vem às vezes um response de um HTTP, enfim. Como é que a gente faz para pegar esse cara? Basicamente, nós utilizamos, deixa eu copiar para lá, o método JSON, né, JSON, que eu tenho que instanciar, né, deixa eu instanciar aqui em cima. Final, JSON, maiúsculo, pronto. Então aqui, ó, nós estamos utilizando o from JSON dele, passando o JSON e o construtor de person. E aqui ele já vai fazer para nós essa conversão. É um adapter automático. Além disso, ele vai ficar fazendo a tratativa de erros, né? Ó. Então aqui ele funciona. E vamos supor que esse cara aqui, ó, ele é requerido, né? E aí eu não... o cara do ID, né? O cara lá do meu back-end, ele não manda aqui o ID. Então quando eu rodar agora, ele vai disparar um erro e ele vai dizer exatamente o que se trata. O person ID is required. Ou seja, ele não veio. Esse package tem que ser o terror dos back-ends, né? Para eles aprenderem uma paradinha aqui. Então, e ele funciona com todas as situações. Tipo, por exemplo, se esse name aqui ele for possivelmente nulo, e aí ele não for required, se eu não tiver ele, obviamente ele vai deixar passar, né? Tranquilamente, ó, ele vai passar como nulo, que eu deixei que ele fosse possivelmente nulo. Ou se o meu age ele não for required, mas ele tiver um valor ele tiver um valor padrão, né? O valor default. Então eu posso vir aqui e eu, em vez de 6 de 3, ele 6 de 20, ó. 30 no caso. Ó. Isso tudo é para nos ajudar a ter um trabalho mais simples. Então, na hora de tratar, em vez de fazer tratamento de erro, a gente acabou criando uma ferramenta que, além de automatizar os tratamentos de erro, nós iremos também automatizar a questão da própria criação. Então, com uma linha a gente resolve, né? Em vez de ficar criando um adapter na mão, um from JSON to JSON, né? E aí criar o teste para cada uma das situações, né? Que aquele JSON ele vier mal formado, né? Então aqui, por exemplo, eu vou pegar
uma coisa complexa, né? Como é que faz para com um objeto complexo, né? Por exemplo, um objeto desse nível, desse naipe aqui, ó. Né? Eu acredito que a gente tem... na verdade, vamos pegar um objeto bem mais complexo. Vamos pegar um objeto bem mais complexo. Esse aqui, ó. Vamos pegar um objeto bem mais complexo. Pronto, aqui, ó. Aqui a gente tem um ID, um name, um owner e um parent. Esses parents aqui, eles fazem alusão ao person, né? Então, é uma lista de person e esse owner é um outro person também, ó. Né? Então, eu tenho um cara que vai ter um ID e um name, né? Alguma home, talvez, né? Que vai adicionar um item normal aqui desse owner e um parent com uma lista de persons também. Então, nem vou ter esse homer aqui. Então, como é que eu vou fazer para ter aqui um carinha mais complexo? Deixa eu só criar um objeto que representa isso aí. Primeiramente, eu vou ter aqui int id, né? Final string name, que é o nome da home, final person, owner e final lista de person parents. Alguma coisa assim, Então vamos aqui a algumas limitações desse camarada aqui. Primeiramente, para trabalhar com esse package, você não pode ter parâmetros posicionais. Tem que ser obrigatoriamente parâmetros nomeados. Mas ele vai reclamar e dizer ali, tá? Se não tiver, tá? Então eu vou botar aqui, ó, dessa maneira. E aqui a gente não... Aqui é o suficiente. Como que a gente vai configurar o JSON para ele funcionar, né? Ele vai pegar agora, em vez de um person... Ele vai pegar aqui um home, né? Um objeto aqui, um home, né? E esse JSON aqui, ele vai ser o quê? Esse JSON, ele vai pegar o JSON map e ele vai ser um home. Primeiro cara inicial ali, né? Um main constructor. E aí a gente tem que dizer algumas coisas com o inner, né? Alguns objetos internos deles ali que vai ser o map dos objetos internos. Por exemplo, o owner, que é esse cara aqui, ele vai ser representado pelo person. Então eu vou botar aqui, ó, person.new, que é o construtor dele. O parent, ele vai ser uma lista, né? Parents aqui. Ele vai ser uma lista de person. Então eu uso aqui um list params e eu passo aqui o construtor de person. Só que eu lembro de passar também o tipo person aqui para facilitar a conversão de tipos. Então isso aqui é o suficiente para fazer a conversão. Então só nota aqui, eu disse qual que vai ser o construtor do owner e qual vai ser o tipo de construtor do parent, né? Que é uma lista ou um set. Enfim, eu tenho esses helpers aqui para ajudar, né? Então agora dessa forma eu vou ter aqui o meu home pronto, né? Eu posso até fazer aqui um for in desses parents e aqui eu colocar aqui dentro esses parents aqui person. E agora ele vai ler esse camarada aqui, converter, fazer o tratamento de erro interno, né? Obviamente que é o nosso principal objetivo, porque facilidade por facilidade, enfim. E aqui a gente tem o print dos camaradas ali já convertido. Então, as conversões para tipos, eles acontecem, né, tranquilamente. E a missão que foi dada é fazer isso sem build runner, né, sem geração de código. Então, é a maneira que a gente encontrou de fazer e assim construir o tratamento de erros também. Só lembrando que para funcionar, o construtor tem que ser parâmetros nomeados e não parâmetros posicionais. Se tiver parâmetros posicionais, ele vai reclamar, né? Então, se eu botar aqui, por exemplo, algum parâmetro posicional aqui no home para ficar mais fácil, botar aqui, por exemplo, int teste e rodar, ele vai verificar, disparar um erro e vai dizer, ó, que home, ó, e é legal que ele vai dizer exatamente o que você precisa mudar. Home precisa ter apenas parâmetros nomeados, tá bom? Então, essa que é a ideia desse cara, não é só a facilidade a gente substituir um adapter e tal, mas também fazer uma tratativa de erro melhor, né? Para ver o que vem ali. Então, a gente consegue ver fazer um tratamento de erro melhor
baseado, botando um try-catch, manda para um crash analytics, enfim. O que vem aqui desse tratamento de erro vai dizer exatamente o que acontece aqui dentro, né? E sem eu precisar fazer algumas linhas externas. Show? Então esse adapter que a gente vai utilizar é um facilitador para a gente, para quem gosta de tratamento de erros aí, também no front JSON e no adapter, né? Até mais, gente!